questão muito bem bolada, que é a seguinte. A Prefeitura de certo município solicitou ao governo federal uma verba para a execução das seguintes obras: saneamento básico, calçamento de ruas, construção de uma escola, construção de uma creche e construção de casas populares. Então você entendeu, gente? A verba envolve saneamento básico, calçamento de rua, construção de uma escola, construção de uma creche e construção de casas populares. O governo federal aprovou a concessão da verba solicitada, na condição de que fosse estabelecida uma ordem na execução das obras. De modo que, tendo sido liberada a verba para a primeira obra, a verba para a segunda só seria liberada após a conclusão da primeira, e assim sucessivamente, até a execução da última obra. Nesse contexto, considere o planejamento feito pela Prefeitura. A primeira obra escolhida foi a construção das casas populares. Então a Prefeitura já escolheu que tem que ser casa popular primeiro. O calçamento das ruas só poderá ser executado com saneamento básico concluído. Lógico, como é que você vai imaginar que você bota o calçamento, depois tira o calçamento e faz o saneamento? Não tem sentido, né, gente? Então essa condição é muito importante, que o calçamento só pode ser executado com saneamento básico concluído. Atendendo às condições estabelecidas pelo governo federal e ao planejamento da Prefeitura, é correto afirmar que o número de maneiras possíveis e diferentes para a realização dessas 5 obras é... Tá aí as opções. É uma questão muito interessante, muito inteligente, por sinal. Então vamos pensar um pouco. O que é que acontece? Se eu chamar a escola de E, creche de CR, CP de casa popular, CA de calçamento e SA de saneamento, o que é que acontece aí? A gente tem que observar que o calçamento só pode ser feito após o saneamento. Certo? Essa foi a imposição. E as casas populares devem ser a primeira. Então temos as seguintes opções. Primeira opção, vamos começar casa popular sendo primeiro, e aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou variar o saneamento, tá? Eu vou colocar o saneamento na segunda posição. E aí, se o saneamento for feito, o calçamento pode ser feito depois. Então pense comigo, ó. Na minha primeira opção, casa popular tem que começar, saneamento em segundo. Aí eu vou ter 3 opções, que é o quê? Quais são as 3 opções que vai sobrar? Estou usando saneamento, casa popular. Então sobra escola, creche e calçamento. Então, ó, 3, 2 e 1. Porque já escolhido casa popular e saneamento, restam 3 das 5 para cá, depois 2, depois para 1. 3 vezes 2 vezes 1, 6. Na minha segunda consideração, o saneamento vai ser o terceiro agora. Eu deixo a casa popular primeiro e boto o saneamento terceiro. Quando eu coloco o saneamento terceiro, eu só tenho 2 para cá. Por quê? Porque eu não posso fazer o calçamento antes do saneamento. Então pense comigo, ó. Casa popular aqui e saneamento aqui. Esse segundo não pode ser calçamento. Por que não pode ser calçamento? Porque ele tem que estar depois do saneamento. Então essas 2 opções aqui, ó, elas só vão poder ser o quê? Ó? Escola ou creche. Por quê? Porque o calçamento não pode vir antes do saneamento. Tá claro isso aí, gente? Não pode vir antes. Então nessa opção, a gente teria 2, 2 e 1. Porque na hora que eu colocar 1 aqui, sobra 2 para cá e 1 para cá. E na minha terceira opção é muito interessante também. Se eu colocar o saneamento como quarto, o calçamento não pode estar antes do saneamento. Tem que estar por último, necessariamente. Tem que estar por último. Então, eu já obrigo o calçamento a ser aqui. Porque se o saneamento for quarto, o calçamento tem que ser quinto. É o último a ser feito. Restou escola e creche. 2 opções aqui, escola ou creche é a outra. 2 vezes 1 dá 2. Então, eu tenho aí como opções 6 mais 4 mais 2 dá 12, que dá letra C. Ó, essa solução é a solução que você consegue ver claramente o que está acontecendo. Eu quero pedir a você que você raciocine bastante. Essa questão, para mim, é uma das questões mais importantes do princípio fundamental da contagem, porque a gente consegue ver claramente o que está acontecendo. Então vamos lá, casa popular começando, aí eu vou variar o saneamento. Por que eu vou variar o saneamento? Porque ele tem uma imposição do calçamento ter que ser depois dele. Então se eu botar o calçamento segundo, o calçamento pode estar depois. Se eu botar o saneamento terceiro, o calçamento não pode estar antes. Por isso que é só 2 aqui, ó, nessa passagem aqui, gente, ó. Por isso que é só 2 aqui, tá? No entanto, existe um segundo modo que eu recomendo que seja feito assim, e esse segundo modo é muito inteligente. Talvez seja um modo em que você vai trabalhar mais comigo na parte de combinação. Então, olha só. O que a questão me diz? Que eu tenho que começar com casa popular, certo? Você concorda comigo? Começando com casa popular, o primeiro, eu teria 4 possibilidades para o segundo, 3 para o terceiro, 2 para o quarto e 1 para o quinto. Isso aqui daria 24. Por quê? Ó? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, se você já está familiarizado com análise combinatória, isso aqui é o fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é como se fosse 4 fatorial, ou 24. Só que aí acontece um detalhe. Na hora que você faz isso, colocando a casa popular primeiro, você concorda que em metade deles, o saneamento vem antes do calçamento e na outra metade depois? Por quê? Me diga por quê.
Porque, gente, só tem essas duas opções, antes ou depois. Então, como a quantidade total é 24, na metade delas, necessariamente, o saneamento vai vir antes do calçamento. E na outra metade, o calçamento depois do saneamento. Então, essa opção é mais inteligente porque você consegue perceber que do total, metade deles tem a condição do saneamento vir antes do calçamento e a outra metade depois, porque não existe outra opção. Tá ok? Então, a alternativa correta aí, 12. Belíssima questão, revisem. Um grande abraço.